não considere imundo que Deus purificou. E aí, Deus não purificou, não está liberado para comer agora, presbítero Maciel? Irmãos, é sempre uma tentativa. Eu tenho aqui algumas Bíblias de estudo e, por último, até fiquei uns 2 anos sem comprar Bíblia, porque agora eu preciso ler um pouco as que eu tenho, né? Porque o preço também foi aumentando, né? Então, deixa aí. Mas a gente sempre procura, assim, ler os comentários, né? E, de forma unânime, as Bíblias consideram o seguinte argumento a respeito desta visão de Pedro no capítulo 10. Porque veja bem, nosso irmão Aldo, isso aconteceu 3 vezes, olha só, Atos 10, versículo 16, isso aconteceu 3 vezes, não chame impuro ao que Deus purificou. Então, por 3 vezes, aquela visão com aqueles animais e a voz, não chame impuro ao que Deus purificou. Então, os comentários das Bíblias consideram que aqui ocorreram 2 obras. Uma, claramente, é a graça de Deus alcançando os gentios, e sobre isto, e é exatamente isto que ocorre, quer dizer, a visão trata do Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, agora alcançando os gentios. Nós concordamos, todas as Bíblias que eu tenho aqui concordam, e seria uma insanidade alguém não concordar com isto. A pessoa, não, aqui libera, né, a alimentação e não fala nada de gentios. Não, se for conversar com qualquer pessoa, ele vai falar, não, realmente, aqui a abertura é para os gentios. Mas 2 obras aqui são feitas. A primeira, salvação para os gentios. A segunda, em conjunto, a derrubada de lei, aí considerando a alimentação como lei cerimonial, a derrubada de lei cerimonial, autorizando também, né, comer animais impuros. Então, ou seja, será que esse acréscimo na interpretação, no entendimento é correto? Aí, este é o ponto. Então, é claro, quando nós lemos aqui, a gente entende que a visão claramente se dá a respeito da liberação para que se coma animais, né? Para que agora se evangelize, né, os gentios, e esses animais mata e come, né? Quer dizer, agora é uma analogia que é feita pela visão. Mas esse acréscimo para que se coma animais é um entendimento correto? Então só nos resta prosseguir o texto bíblico. Será? Então, como nós lemos aqui, olhe bem, Pedro tem a visão no versículo 15 do capítulo 10, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes e o lençol foi recolhido ao céu. No versículo 17 diz assim, enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, Pedro ficou, poxa vida, Pedro teve uma dúvida, será que é agora para comer animal impuro? Irmão, só aí nós já deveríamos encerrar o assunto. Por quê? Porque caso a alimentação fosse uma lei cerimonial, ela teria parado na cruz. Ela teria parado na cruz junto com as outras leis cerimoniais. Agora, se você pega aqui um diagrama do livro de Atos, você vai ver que o capítulo 10, ele ocorre já de 8 até 12 anos, vamos colocar 10 anos, depois da morte de Jesus. Então, ou seja, Cristo morreu na cruz. Se a alimentação fosse lei cerimonial, né,
eles já deveriam estar comendo a partir dali. Mas passa o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, nono ano, 10º ano, Jerusalém já sendo evangelizada, Estevão já tinha sido morto, Samaria já estava sendo evangelizada, né? As nações, algumas nações já começando a sentir ali o evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então já estava em Jerusalém, já estava até sendo disperso de Jerusalém pela perseguição a partir de Estevão, já estava indo para Samaria, já tinha, né, alcançado muitos judeus, agora vem pregar a toda criatura, ide em todas as nações. 10 anos da morte de Cristo e Pedro ainda não tinha comido animal impuro, por isso que ele ficou pensativo. Então ele ficou refletindo a respeito dessa visão. Ora, Cristo faleceu, algumas leis cerimoniais, ou Cristo ainda, ou nesses 10 anos, será que Pedro continuou sacrificando bodes, carneiros? Eu falei, não, certamente não. Mas ele continuou, né, respeitando a lei da saúde, entendendo que é uma lei moral. E ele ficou, então, refletindo a respeito do significado dessa visão. Então chega esses homens enviados por Cornélio, né, e Pedro ficou pensativo, mas hospeda esses homens. No outro dia, eles partem, então, para Cesareia. Chegando lá, né, Pedro, ele começa a entender o que Deus estava fazendo. Capítulo 10, versículo 27. Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, muitos gentios, né? E lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus, olhe bem o versículo 27 e o versículo 28. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então aqui Pedro ele já entende a visão. Então a primeira parte do entendimento está claro, a visão se trata a respeito da salvação aos gentios. E isto então fica subentendido. No versículo 34, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aí Pedro começa a falar do evangelho, o Espírito Santo, enquanto no abrir e fechar da boca de Pedro, o Espírito Santo vem sobre a casa de Cornélio, aquelas pessoas ali começam a falar em novas línguas, Pedro se maravilha, Pedro fala assim, se o Espírito Santo foi derramado sobre a vida desses homens, então, quem sou eu para negar o batismo a eles? E batiza aqueles homens em nome de Jesus. No capítulo 11, né, os apóstolos e os irmãos, agora no capítulo 11, versículo 1, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Aí Pedro vai, ele explica a visão, ele explica que no momento que ele teve a visão, homens já estavam vindo em sua direção, para sua casa, ele recebe aqueles homens, e vai até Cornélio, e esclarece a situação, ele entende a visão, ele prega, o Espírito Santo vem, ele batiza aquelas pessoas, e a conclusão do capítulo desta reunião, né? Olhe bem, né? Eu gosto dessas passagens, né? Porque você veja, às vezes tem alguma controvérsia na igreja, alguém não quer ser cobrado, né? Você vê o apóstolo Pedro sendo cobrado, né? Então nós temos que ser cobrados uns pelos outros, dar razão à nossa fé. Mas qual que foi a conclusão no versículo 18? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Então é claro que a visão se refere aos gentios. Não há outro entendimento. Agora, será que abriu esta alimentação também, quer dizer, tem dupla aplicação, quer dizer, com uma cajadada matou 2 coelhos, né? Como diz o ditado,
dizer, matou 2 coelhos com uma cajadada só. A visão abre para os gentios e libera alimentação? Será? Então é claro que não. Por quê? Irmãos, você veja aqui, olhe só, a gente tem que saber ler a palavra de Deus, né, nos detalhes, né, e a igreja tem nos ensinado a isso, né. Quando Pedro chega ali de volta à Judéia, Jerusalém, olha quem estava cobrando Pedro, os que eram do partido dos circuncisos, o partido da circuncisão. Quer dizer, esse pessoal cobra Pedro porque ele entrou na casa de um gentil. Se Pedro fizesse qualquer alusão que agora eles poderiam comer carne de porco, carne de rato, animais impuros, peixes impuros, será que o texto bíblico não daria nenhuma menção? Será que esse partido da circuncisão não faria nenhum escândalo? Será que isso não traria nenhuma consequência? Irmãos, os judeus criticavam Jesus porque ele curava as pessoas e mandava elas carregar peso. Toma tua cama e anda. Os fariseus faziam uma celeuma. A palavra de Deus mostra que a contenda toda se deu em relação à abertura para a salvação aos gentios. Se esta visão tivesse duplo propósito, o desenrolar da história mostraria isso. Mas mostraria com ênfase, mostraria com força. É a mesma coisa, se o sábado tivesse sido abolido, isso traria consequências em diversos textos bíblicos, assim como a circuncisão trouxe. A circuncisão é uma lei menor que a alimentação, é uma lei muito menor que o sábado, e a circuncisão trouxe problema. Livro de Gálatas, livro de Corinto, livro de Romanos. Difícil ler uma carta de Paulo que ele não explica sobre a circuncisão. Agora, a alimentação não trouxe, todo mundo aceitou numa boa? Então, é claro que a visão teve apenas um propósito, único, exclusivamente. Agora, Pedro entendeu, Cornélio entendeu, o partido da circuncisão entendeu, os cristãos da Judéia entenderam, até os judeus da época entenderam, porque a gente não vê os judeus perseguindo ou criticando a igreja por causa da alimentação. Então, hoje que as pessoas não entendem, né? Mas é só ler a palavra de Deus que a gente percebe o objetivo dessa visão. Abrir a salvação para nós, que éramos como animais impuros e agora somos purificados pelo sangue de Jesus. Deus seja louvado.